Muito bem-vindos, estamos iniciando mais um podcast Iceberg. Sempre é uma alegria dividir a mesa aqui, o espaço, né? Com vocês aí de casa também. Vocês sabem que eu sempre tento gravar o máximo que eu consigo, né? A equipe fica cobrando muitas vezes, mas é que como a gente tem muita coisa, eu atendo os clientes, vocês sabem disso, tem as mentorias, tem muita coisa. E essa semana de Saís, a gente não viu mais nada de programa novo lá no Iceberg, viu? Não é por mal. Vocês sabem que eu adoro receber os convidados aqui, que eu gosto que eles tragam, porque a grande maioria do Brasil, e a gente está num nível, né, que estamos no Tocantins, estamos indo para Brasília, para Bahia, as realidades são muito diferentes, mas ao mesmo tempo, quando chega lá para afunilar lá quem vai sentar na cadeira, elas acabam se tornando muito parecidas, né? Os métodos de trabalho, aquilo que eu falo de bater na porta lá das pessoas, de conhecer, entregar políticas públicas. E hoje o nosso convidado está aqui, o nosso deputado estadual aqui do Rio Grande do Sul, pelo Partido Progressistas, Joel. Joel, como é que fala o teu sobrenome? Eu sempre me travo. Tudo bem, Tudo Isis, bem. todos que nos acompanham, é Joel William. William, isso aí é um Isso pouquinho aí. em alemão, né? É alemão. Net so facilitira, aquela. Ia, essa spreche. Então, assim, eu tenho muita honra de receber o Joel aqui, porque toda vez que eu vou falar sobre campanha bem executada, bem trabalhada com suor, eu digo, viu, moça, que vocês não viram o Joel ainda fazendo campanha. E aí, de vereador, prefeito, fez reeleição de prefeito e agora é deputado estadual. Fez uma construção. E eu sempre digo que a gente tem que saber o nosso momento e saber se é um momento ou se não é, e trabalhar. A gente está recebendo aqui no bastidor o Lucas, que veio com ele com o assessor, que é o meu sonho de consumo também. Acabei de pedir pro Joel, né? Porque o Joel tem uma pegada que ele não para de trabalhar. Não é de fazer campanha, mas é de trabalhar. Então, terminou a eleição de deputado, a última agora, ele seguiu no mesmo fluxo. Diz o Lucas que umas 14 horas por dia é bacana para manter aí o trabalho. Joel, vamos falar um pouquinho dessa tua trajetória desde vereador. Como que foi esse convite? Por que tu acha que a política iria, né? Se já tinha pensado ou se o sonho era só ser o caminhoneiro e dirigir o caminhão, ou como é que foi essa construção? Tudo bem, Isis? Tudo bem a todos que nos acompanham? Olha, realmente, sabe que eu sempre gostei de política, né, Isis? Desde guri. Tinha um tio meu que foi vereador do município de Igrejinha em 82, eu tinha na época 4 anos. Mas eu tenho algumas memórias daquela época, né? O meu pai e o meu avô sempre eram do antigo PDS, né? Eu sempre uso isso, né? O PP, o Partido Progressista, foi Arena, foi PDS, PPB e hoje é Progressistas, né? Então nós sempre tivemos isso em casa, assim, como pauta em muitos momentos a política, né? E acompanhava, participava, era militante desde guri, já com 10 anos, lembro de eleições que eu participava ativamente, decorando a minha bicicleta com cartolina e com o nome dos candidatos, né? Hoje existem os materiais, acesso a eles, na época não tinha nada disso, né? E a gente acabava participando e gostando, né? E depois, claro, a gente começou a trabalhar cedo, eu acho que a minha relação com o comércio na cidade sempre foi muito importante para eu decidir depois concorrer pela primeira vez. Eu comecei a trabalhar muito jovem, eu comecei a trabalhar já com carteira assinada com 12 anos, né? Lá na época no supermercado, em Igrejinha, supermercado Lantes. Trabalhei lá dos 12 aos 18 e aí tu acaba falando com muita gente, né? E lá eu nunca me esqueço que o patrão nosso na época, que era o seu Remy Lantes, que é falecido, mas eu sempre gosto de falar isso porque ele nos ensinou que nós deveríamos tentar e fazer bem tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Ele me ensinou na época, quando eu iniciei como empacotador lá no supermercado, que eu deveria empacotar as compras da melhor forma possível para o cliente ficar satisfeito, para ele poder voltar ao supermercado e manter o meu emprego e de outros, e por que não criar oportunidade de emprego. Eu sempre levei isso comigo, de fazer bem tudo aquilo que te propõe e tentar construir e crescer daquela atividade que tu estás exercendo, no caso no supermercado, passar por outras funções dentro do supermercado, foi o que aconteceu, e ali foi uma forma de nós sempre estarmos conversando muito com as pessoas, atendendo os clientes, e aí também eu não tenho dúvida que aquilo acabou me auxiliando bastante na questão de socialização com os munícipes, né?
Mas enfim, depois o tempo foi passando, né? E aí aquela vontade de concorrer a vereador, ela sempre existiu, né? E aí em 2004 eu fui convidado na época pelo ex-prefeito Lauri Krause, que tinha sido prefeito por 2 oportunidades lá no município de Igrejinha, a concorrer a vereador. Mas me convidou no ano da eleição, né? Aí eu disse pro seu Lauri, bom, seu Lauri, vontade eu tenho, mas nessa eu não me sinto preparado. Então eu vou acordar com o senhor que eu vou concorrer em 2008. Daqui a 4 anos pode contar comigo que eu vou concorrer. E foi o que nós fizemos. Mas naqueles 4 anos a gente acabou assumindo naquele momento a presidência da Associação de Moradores lá do meu bairro Bom Pastor. Assumi a presidência da Juventude Progressista no município de Igrejinha, porque eu precisava construir, eu precisava poder chegar no pleito com um trabalho já prestado, né, Isis? Porque senão qual seria o motivo de eu poder fazer uma votação que me desse o resultado esperado, né? Então ali começamos na Associação de Moradores, começamos a fazer o trabalho no meu bairro, né? Com materiais, eu sempre gostei muito de material impresso, tá? Aí nós sempre fazíamos o material impresso da localidade, que na época lá precisava uma unidade de saúde. E a gente foi construindo. Eu fiz um abaixo-assinado onde eu praticamente peguei assinaturas do bairro inteiro, eu mesmo, né? Eu fazia isso em sábados e domingos, tá? Durante 7 meses. Eu passei em praticamente todas as casas do meu bairro, de manhã até ao entardecer, até ao anoitecer, pedindo as assinaturas porque a gente precisava de uma unidade de saúde. Foram 7 meses, não foram 7 dias. Todo sábado, todo domingo. Eu começava de manhã cedo, aí eu seguia visitando até que eu via que estava sendo... daqui a pouco perto do almoço, que eu estava sendo inapropriado, eu ia para casa, almoçava também, e de tarde eu começava de novo, às vezes cansado, mas seguia. E aquilo acabou dando um resultado muito positivo. A gente foi para a Câmara de Vereadores e pautamos isso, a unidade acabou saindo, enfim. E paralelo a isso, eu assumi a presidência da juventude do partido. E aí eu peguei todas, na época, as fichas, né? Que era o cadastro dos filiados do Progressista da cidade. E a gente acabou visitando todos os filiados, de uma forma voluntária, né? Obviamente, claro, né? Visitando e atualizando o cadastro, endereço, telefone. Na época não tinha as redes sociais, né? Claro. Mas com telefone, visitei todos os filiados, mais de 600, todas as casas. Então foram para o pessoal me conhecer também, me apresentava, presidente da juventude, para eu poder também, as pessoas me conhecerem também, né? E aí em 2008, sim, coloquei meu nome à disposição, a vereadora, eram campanhas de 90 dias, e aí fomos para a luta, pegamos nosso material. Eu lembro que na época podiam placas, né? As antigas placas, né? Mas não era que nem hoje. Hoje nem pode mais as placas, mas depois a gente pegou campanhas que tu colava o adesivo numa chapa inteira ou tu fazia por lona, né? Isso aí. Na época tu mandava fazer, tirava a foto, imprimia a foto, isso em 2008 eu tô falando, e aí tu imprimia o que tu ia escrever, vereador, e colava letra por letra nas placas, né? Isso aí. Assim que o pessoal fazia, né? E na época... Eu lembro que aí a gente vinha aguardando, que meu pai sempre trabalhou em construtora, agora ele está aposentado. E aí ele sempre ia aguardando, o que obviamente a construtora permitia as chapas que não fossem mais ser utilizadas, né? Chapas de metal, chapas de lata, comprensado, o que fosse. A gente ia guardando e ia, de certa forma, padronizando, recortava e empilhando essas chapas, né? E aí... iniciou a campanha, liberou o CNPJ, a gente foi lá encomendar lá com, eu lembro como se fosse hoje o Silvestre, que hoje eu convidei para concorrer a vereador pela segunda vez de Igrejinha, olha depois aí. Do tempo, né? Porque eu nunca tinha pensado em concorrer. E aí fui lá, encomendei na época 70 placas, né? Era um número bem significativo para o município, né? E aí depois que elas foram produzidas, como... nós já tínhamos as placas, eu já tinha o CNPJ, eu já tinha passado então para ele. No primeiro dia eu já fui lá. Então então ele produziu as minhas por primeiro. Elas acabaram saindo antes que as chapas das majoritárias, com as placas, né? Aí passado 7 dias que ele deu um foco naquela semana, no primeiro sábado, depois que iniciou a campanha,
nós pegamos um caminhão emprestado lá na empresa que meu pai trabalhava lá, os irmãos Kuntz, ele mais uns colegas dele, tudo amigos, né? E fizemos um mutirão. E aí no sábado e domingo colocamos 35 placas no sábado e 35 no domingo. Foi assim, deu um boom. Assim, aí ficamos ali, acho que mais uns 5 dias assim, só com as minhas placas posicionadas, assim, com as autorizações, obviamente. Claro. Daí aquilo acabou dando uma repercussão muito boa, porque muitos não me conheciam ainda, e aí aquilo acabou gerando uma certa curiosidade. Quem é que é esse candidato? O número ajudava, era 11.111 na época, e daí aquilo foi bastante importante. E aí, posto as placas, vamos visitar as casas, entregar o nosso material e pedir o voto, que voto se pede. Porque voto precisa se conquistar, tu tem argumentos, mas tu precisa pedir. Eu sempre falo isso, tem que pedir o voto, a gente não pode ter receio em pedir o voto. E começamos. E aí, mas nós também não tínhamos a expectativa de ser o mais votado, né? Nós tínhamos uma expectativa de estar entre os eleitos, né? Mas aí, eu sempre falo, eu sou muito grato ao meu pai, que acabou mobilizando os colegas de trabalho, enfim, e também todos os meus amigos me auxiliando. E o bairro Bom Pastor, onde o meu bairro lá, ele foi a minha melhor urna, assim, né? Foram muitos votos lá, já pelo trabalho anterior, e aí a gente acabou conseguindo fazer 1.437 votos. Então, acabamos sendo o vereador mais votado do município naquela eleição. Sim. E o segundo mais votado da história do município. O primeiro é o Roberto Agenta, que concorreu a governador. Sim, na última, isso. Que é o proprietário do Beira Rio. Na época fez 1.533, mas tinha sido em 2, 3 eleições anteriores. Então a gente ficou muito feliz com o resultado, né, Isis? Na primeira eleição acabou dando certo, mas não foi por acaso, né? Foi muito trabalho de 4 anos, programando, se organizando, não tendo, gastando a sola de sapato, tentando demonstrar antes que a gente poderia contribuir no processo. Eu sempre falo que a política ela foi feita para melhorar a vida das pessoas. E eu realmente acredito nisso, tá? Eu levo isso na essência, eu levo isso no meu dia a dia, porque eu pensava, poxa, agora eu ganhei oportunidade na Câmara de Vereadores, eu preciso fazer o meu melhor, eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar para honrar a confiança das pessoas. As pessoas saíram naquele dia para lá dar literalmente o seu voto de confiança, né? Então o mínimo que eu posso fazer é poder fazer o melhor trabalho possível para poder atender e atender a expectativa das pessoas. Vamos lá, para vocês que estão nos assistindo agora nesse momento, acho que a gente volta àquilo que a gente sempre traz aqui sobre a organização de uma campanha. E eu pude, né, acompanhar a última campanha do Joel. O modus operandi segue o mesmo, porque depois ele vai falar, mas o material dele de campanha é sempre pronto no primeiro dia. Né? Ele tenta se organizar, tenta ver. E olha só, ele projetou a campanha. Primeiro que o Joel é muito inteligente, né? Ele começa a criar uma comunidade. O que é uma comunidade? Ele vai para a associação, seu representante, para falar com as pautas. Ele vai para o bairro dele, para as pessoas conhecerem, porque dentro da candidatura de um vereador, ele não precisa de 50% mais um. Ele precisa de um X de números de votos, que vai ser uma porcentagem 2, 3, 7%, 1%, às vezes com 1, alguma coisa, tu já se elege. Como vereador dentro do município, dependendo se tem muito candidato, muito partido. Então, enxergando isso, olha, hoje o meu bairro, ele consegue me eleger, mas eu tenho que ser o representante realmente das pautas e criar essa comunidade. Claro que as pessoas começam a enxergar, por isso que eu falo, quem quer ser vereador, quem quer ser candidato a vereador na próxima, precisa começar a criar esse ecossistema, esse microclima agora. E na reunião de pais, na escola do filho, tomar à frente alguma coisa, a comunidade, como o Joel fez, tu começa a se envolver, porque tu vai envolver na questão do contador, tu vai se envolver com pessoas talvez tu não ia se envolver, que é o do banco, tu começa a viver aquela comunidade mais ativo e se tornar referência, que é isso que o Joel se tornou, uma referência no bairro, porque quando a gente não conhece, a gente vai votar em alguém que conhece alguém. Porque o voto também é por indicação, né? Por indicação. E aí, então, justamente isso, né, Isis? Então, o voto é muito por indicação, mas tu tem que ter, principalmente nas eleições proporcionais, aquela bandeira, porque as pessoas acabam votando nas eleições proporcionais por legislativo, no meu ponto de vista, elas votam por
por região, Isso. por localização, né? Por proximidade territorial, que eu falo, ou porque por uma bandeira que tu representa, um segmento que tu represente, né? Então eu sempre acredito muito nisso, né? Não tem no legislativo como tu representar todas as frentes, todas as áreas e representar todas as regiões, né? Isso vale para um município, vale para o estado, né? Então eu acredito muito nisso, né? E esse foi o desafio. E aí, quando nós tínhamos a oportunidade de assumir a Câmara de Vereadores, né, e lá dentro eu também procurei, sempre aguardando o momento, né, respeitando todos, mas sabendo que eu gostaria de ser o presidente da casa. E não é porque eu era mais votado que eu ser presidente da casa, Sim. eu tinha que ter a concordância dos colegas, né, porque às vezes muitos acreditam, às vezes, foi mais votado, é o presidente no primeiro ano. Não é assim, é uma votação, né, vocês todos sabem. E aí, mas começamos não pela presidência. Assumimos inicialmente uma liderança do partido, liderança de bancada, aí depois acabamos participando das comissões, acabei assumindo a presença da CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara de Vereadores, acabei sendo vice-presidente e acabei presidente da Câmara no último ano, em 2012. Então passei por todas as funções dentro da Câmara de Vereadores, porque eu acho que elas eram importantes até para poder conhecer bem o dia a dia. E aí, claro que eu queria ser o presidente do primeiro ano, né? Sim, mais mas votado, não, né? Não, a gente vai empolgado, enfim, mas como não deu, bom, vamos tentar construir para ser em algum momento, né? Isso. E acabou sendo o último ano. E acabei, no último ano, tentando cada vez me aprofundar mais da gestão pública, naquele período também. Naquele período... a gente poder se debruçar, conhecer o orçamento do município, saber secretaria por secretaria, organograma, enfim, para a gente poder saber do que a gente estava falando também, poder primeiro fazer o nosso papel, que é de fiscalizar, que é a função do legislativo, principalmente, né? Mas também de propor, eventualmente, alguma lei, mas principalmente de conhecer o dia a dia para a gente poder contribuir de fato, né? E foi o que a gente se propôs. E aí, só que nesse tempo, né, Isis, o Partido Progressista lá no município de Igrejinha, eu tenho que fazer referência a isso, porque o município se emancipou em 1964, tá? O município. E desde 1964 o partido sempre teve candidaturas em todos os pleitos, né? E aí eu acabei me elegendo, como eu falei, vereador, e o seu Lauri Krause, que hoje é denominado Centro Administrativo Lauri Krause, depois eu vou chegar nele, ele acabou adoecendo, tá? Que ele seria nosso candidato ao natural, porque nós perdemos a eleição majoritária por 234 votos, né? Uma eleição muito pouca coisa. Então ele seria automaticamente candidato novamente. Mas acabou adoecendo, e aí o partido, como sempre teve candidaturas, acabou naquele momento entendendo que fez um convite se eu assumiria o desafio de concorrer. Aí, ao longo do período, isso já foi ali por 2010, por aí, né? E aí eu pensei, não, eu quero. Já que o seu Lauri não pode, eu quero, tenho esse desafio, tenho essa vontade, mas pensei, vou começar já me preparar de uma forma mais intensa para isso. Mas sabendo que era uma eleição muito difícil, tá? Muito difícil. Nós iríamos disputar a eleição contra o prefeito da época e depois contra um ex-prefeito de 3 mandatos, né? Que tinha sido presidente da FAMURS, com muita experiência, com uma gestão também bem avaliada. Era muito difícil, né? Mas eram campanhas de 90 dias. E aí, no momento, acabamos ajustando lá. Montamos a nossa chapa, PP e PSB, naquele momento, que até hoje a coligação lá a Igrejinha é essa, né? Já tinha sido em 2008, na que nós perdemos a majoritária. E na época, então, o Dalciso, que depois também foi deputado, foi meu vice nas duas candidaturas. E aí, botamos o nome. Aí fizemos o primeiro levantamento, Isis, assim, pouco antes de começar a campanha. 45% primeiro, 30 e poucos o segundo, e nós lá com 14. Olha só, não corremos naquele momento porque nós acreditávamos no projeto e não tínhamos como correr também, né? Porque já tinha dado o nome, né? Agora vamos, né? Vamos fazer pelo menos para não fazer feio, mas sempre pensando que podia dar. Que a primeira coisa a gente tem que acreditar, que é possível, né?
E aí acreditamos. E a campanha, na época, era 90 dias, né? E aquilo, de certa forma, ajudou. Nós montamos um organograma de agendas, né? Os 90 dias nós nos dedicamos todos os dias. Eu visitava mais o comércio, indústrias, assim, com os vereadores, mais agendas pontuais durante o dia. O Dalciso, na época, visitava casa por casa com os vereadores também. E de noite nós montamos um organograma, exceto sábados, que aí nós tínhamos eventos sociais, bailes e... Sim, as coisas típico maiores. do interior. Típico E as agendas também em sábado e domingo aí com o time todo, com caminhadas, carreatas e os eventos, né? Mas de segunda a sexta, todas as noites, Isis, eu fazia 3 reuniões e o Dalciso 3 reuniões. A gente fez um calendário, nós tinha 32 candidatos mais ou menos a vereador. Nós fizemos um calendário, aí nós distribuímos, nós fazíamos uma às 18, uma às 19, uma às 20. E aí nós dividia, montava o calendário, no domingo de noite a gente fazia a reunião de todos, distribuía o calendário. Tu é segunda e quinta. Porque segunda tinha que às 18, isso. contemplava todos na grade. Que isso é uma outra coisa também, né? Que quando tu tá na majoritária é um pouquinho diferente. A gente contemplava todos. Tem que contemplar todos, isso aí. E também nos dava a possibilidade de agenda. Então era assim, a gente chegava às 18, então dava 6 reuniões por noite. Porque nós não íamos junto, fazia 3, outro 3. E nos dividia para não sempre um ir com os mesmos vereadores, né? O outro para dar oportunidade para todos e para nós também, né? Sim. Aí nós chegava às 18, nós já falava, olha pessoal, a gente agradece, mas 15 para 7 a gente precisa sair, que nós vamos ter outra, já falava logo, ficava ali, fazia a nossa reunião, pegava a pauta e apresentava o nosso plano de governo, 15 para 7 é para 8, já fazia o mesmo roteiro, 15 para as 8 saía, até terminar a última, todo dia. Dava 6 por dia. Isso em 90 dias de campanha, né? Excluindo sábados e domingo, né? A gente conseguiu falar com muitas pessoas de uma forma direta, né? Sim. Além do dia que a gente gravava a rádio e depois fazia isso, né? Então, foram 90 dias muito intensos, assim. Foram muito intensos. E sábado de tarde era carreata, depois caminhada, do diretório até a localidade, em domingos também, até a gente chegar no último dia, no último sábado de campanha, aí com uma carreata maior, enfim, mas foi uma campanha muito trabalhada. E com o passar dos dias, né, faltando 15 dias, assim, saiu uma pesquisa de um jornal lá, nem nossa. E demonstrou que a gente estava empatado tecnicamente com o primeiro, né? E aí o pessoal, muitos queriam já a renovação, enfim, mas a gente tinha meio dúvida, assim, mas será que tem como? É quando o pessoal viu que estava empatado, assim, aquilo foi um up, assim, né? Porque daí deu aquela energia boa, aquela onda positiva que o pessoal acreditou e aí foi. E acabamos conseguindo ganhar a eleição por 2.000 votos na época, né? Foi uma diferença bastante bem razoável, porque a outra tínhamos pedido por 234, né? Mas vai aqui a minha gratidão e eu sou eternamente grato ao seu Lauri Krause, porque na época ele perdeu por 234 votos, mas eram 2 chapas. E nós fizemos menos votos que ele, mas porque houveram 3 chapas, a gente conseguiu o êxito, tá? E a gente conseguiu muito devido ao legado dele, ao histórico dele, aos votos que ele tinha, que muitas pessoas votaram na gente naquele momento devido ao legado dele, né? Então eu sempre gosto de frisar isso, porque eu gosto, porque eu acho justo e sou muito grato. Mais uma vez, vamos lá, mais uma coisa, a estratégia que o Joel, né, utiliza nas campanhas dele, além dele ser organizado. Ele entende que a campanha dele tinha que ser uma crescente nesse momento, porque eles tinham 14% dos votos ali quando tinha a primeira pesquisa, a primeira informação. Eu sempre falo, a campanha ela não pode começar muito grande, ela tem que começar boa. Não significa que é fraca nem é forte, ela é boa. E a nossa rejeição era menor, mas nós tínhamos que... Até porque talvez não eram tão conhecidos, muitas vezes... Com certeza por isso. Porque quando tu é um cara conhecido na pesquisa, tu vai ter um pouquinho mais de rejeição, porque esse eu conheço, né? É fato. Então tem isso que a gente olha dentro da pesquisa também. Mas importante, foi uma crescente até que chegou lá. Quando se abre uma última pesquisa
que estão empatados tecnicamente, tem uma coisa no ser humano que é, eu quero ganhar. Independente, Sim. a gente sempre quer ganhar. Verdade. A gente quer ter lucro, a gente quer ter êxito na nossa vida profissional, na nossa Sim. vida pessoal, a gente sempre quer ganhar. Então, se existiria alguma possibilidade de eu ganhar, e eu posso ganhar com o Joel, que talvez eu já estava mais inclinada a esta chapa, eu vou fazer essa escolha no dia da eleição. Se tivesse um pouco mais distante, talvez eu não faria, porque eu quero ganhar. Porque a gente sabe que município pequeno, muitas vezes tem esse negócio de não votou em mim, o prefeito vai abrir lá, Sim. né, as urnas do bairro, daí vai deixar esse bairro sofrer um pouquinho. Em município pequeno é assim, mas a estratégia, e de novo, era sola de sapato, é trabalho. Mais uma vez eu falo, eu já vi o Joel atuando em campanha. É isso realmente, não é assim. Ele não tá sentado aqui contando uma historinha pra vocês que a minha campanha foi muito boa. Não, não, não. Foi boa, mas teve muito trabalho. Ah, sem dúvida, até porque, Isis, até para tu poder levar a informação ao maior número de pessoas possíveis, né? Claro que nos municípios menores, né? Igrejinha já é um município hoje de médio porte, né? Sim. 35 mil moradores, né? Ainda é pequeno, mas sabemos que tem muitos municípios de 5, 6 mil habitantes, né? No Rio Grande do Sul, especialmente, que aí realmente a visitação de casa em casa ela é muito importante, né? Em caso de igreja, a gente não consegue mais fazer isso, mas tu tem que visitar o máximo possível. Pra se tornar referência, né? Claro, porque toda vez que tu faz uma visita, do jeito que a gente fazia, a gente falava, em média, as reuniões davam em média 15 pessoas por aí, em média, assim, umas menos, outras um pouco mais, né? Mas cada um falava aí mais ou menos com 45 pessoas por noite, as duas davam 90, quando vê dava uma média aí para quase de 100 pessoas, né? Uhum. Mas aí tu faz a conta, aí tu faz isso tu faz num período inteiro, tá? Vamos pegar em 60 dias úteis, né? Olha quantas pessoas a gente falou. Sim, mas quase com um terço da população fazendo desta forma, né? Claro que um outro acabava se repetindo, mas só que essas pessoas têm colegas de trabalho, têm familiares. É uma rede. É uma rede, olha. Na casa o pai vai falar, nós vamos votar nesse aqui, porque eu já tive a oportunidade. É isso, porque então. quando a gente não conhece o candidato, tem uma coisa muito, muito assim que acontece, principalmente para majoritário, para vereador é um pouquinho diferente. As pessoas elas tomam a decisão de quem elas vão votar na última semana, quando é para majoritária. Quando é para vereador, normalmente ele é do bairro, Sim. aquela coisa toda, né? Assim, para vereador, para prefeito. Mas o prefeito é o seguinte: eu não participo de política, eu não sei. Eu vou votar pela referência. Então eu vou ligar para alguém que eu conheço, para um filho, para uma mãe, para o marido, viu? Quem é que era aquele mesmo que que disse que joga futebol contigo, né? Exatamente, né? Isso acaba fazendo muita diferença, que né? Sempre alguém vai nos respaldar, sempre alguém vai falar da gente, né? Então, assim, se o cara tá lá no futebol e tem 10 caras jogando bola, quando chegar o momento da eleição, sabe que tem um candidato que é amigo de um amigo meu que joga bola, perguntar qual que é o número dele. Quantas mensagens eu recebo no dia da eleição? Viu? Quem é os teus clientes aí para deputado que eu vou votar neles porque eu não tenho quem vota? Ou qual que defende a minha região? Vamos pegar assim, né? Qual que é da nossa região aqui, que nem eu sou do Vale do Taquari? Quais são os candidatos do Vale do Taquari? Porque as pessoas não sabem. Então, sempre se vota por referência, claro, né? Nesse método que tu utilizou dessas visitas, né? Com os vereadores também, que contempla. Porque o vereador é o cara que traz o voto pro prefeito. Ah, sem dúvida, o papel do vereador é fundamental, né? Porque no número são os soldados diretos de uma campanha dessas, né? Que ficam o dia inteiro, além de proporcionarem a possibilidade da executiva se apresentar nessas reuniões. Ele também passa o dia visitando, então levando o nome da majoritária junto, né? Então isso é muito importante, né? O material casadinho ali, né? De um lado tá o vereador, do lado o prefeito. Sem dúvida, né? Porque é um time, né, esses, né? Um time. Precisa estar integrado, todos na mesma sintonia, né? E aí acabou dando certo, né, Isis? Então, aí sim, aí tu ganha a eleição, né? Eu lembro que, claro, aqueles primeiros dias de euforia, né? De alegria e assim que tem que ser, né? Tu fez a maioria a primeira vez na Câmara de Vereadores? Não, 4. Fiz 4, né? E aí, bom, passado esse primeiro momento, né? Eu sempre falo, né? Aí no mês de novembro de 2012, foi o mês, assim, que eu sempre digo, acho que foi o mês que eu mais trabalhei, assim, todos os meses eu me esforço e tento dar o meu máximo, mas aquele mês foi muito importante porque eu peguei o organograma de toda a gestão
e comecei a pensar em como montar o time, né? Que é um momento importante, né? Mas eu comecei a pensar, além dos secretários, obviamente, eu comecei a pensar naquelas peças-chaves, assim, que eu fiquei pensando, dia 1º é a posse, vão me dar a chave, dia 2, tá aqui, é a unidade de saúde, precisam abrir, tu tem que começar a fazer as primeiras compras. O lixo vencendo a licitação. Exatamente. Aí o que eu pensei? As primeiras 2 pessoas que eu convidei antes dos secretários foi o meu coordenador de compras, que era um advogado, o Dr. Anderson Araújo, lá que já tinha experiência em outras gestões, uma pessoa muito correta, muito séria. Eu pensei, preciso ter esse cara comigo ali no gabinete, primeiro dia, porque nós vamos estar ali todos iniciando e as coisas precisam funcionar. Daqui uns dias começam as aulas e tem as compras iniciais, tem que ver se tem combustível para a Secretaria de Obras. Claro, essas informações eu já fui pegando na transição no mês de dezembro. Isso. Mas já sabendo do que eu precisaria, dia 2 eu já preciso operacionalizar. Isso é muito importante, porque às vezes tem prefeitos que não conseguem fazer a transição e tem prefeitos que não sabem fazer a transição, que é uma coisa também. Por que tu chama os secretários, né? Coloca todo mundo na mesa e daí tá, e agora? Não, a gente acabou fazendo a transição ali em dezembro, né? Com o controle interno do município, alguns secretários, enfim. Na época o vice-prefeito tinha assumido a prefeitura, então não foi tão simples assim, mas eu acabei chamando o controle interno do município, o setor de legislação, o setor de licitações da época para me aprofundar, já vendo os contratos, o processo de transição, para saber o que está terminando, o que está andando os serviços essenciais, principalmente, né? Perfeito. Então foi... Mas naquele momento as 2 pessoas que eu convidei primeiro foi o Anderson, que foi meu setor de compras e licitações, e depois foi a Aline, que trabalha até hoje lá. O Anderson agora está na Câmara de Vereadores, mas seguiu até o final da gestão, segunda gestão agora do prefeito Leandro, que é o atual prefeito. Que ela trabalhava na área da saúde já na gestão anterior, e ela trabalhava lá na Secretaria de Saúde, já nos agendamentos das consultas, na regulação, que se chama um termo técnico, né? Daí eu pensei, poxa, já vai ter fluxo de pessoas dia 2, né? Então eu preciso já ter uma pessoa ali que conheça e saiba como funciona o fluxo, porque a pessoa vai estar guardando o exame dela, o encaminhamento dela, quer saber como é que está. Então eu sempre falo que são as 2 primeiras pessoas que eu convidei, porque eu logo lembrei do dia 2, né? E como vai ser no dia 2, né? Que não dá tempo de pensar, isso tem que fazer antes, né? Porque daí o trem já tá andando, né? Isso aí. A máquina não para, exatamente. Né? E aí fui montando a partir dali um time de secretários. Foquei também por um time de secretários muito técnico. Porque eu lembro de um político que lá atrás, um dia eu escutei ele falando. Ele foi governador, tá? De Minas, onde ele disse, olha, se a minha gestão foi bem avaliada, foi porque eu tive a humildade de ter secretários melhores que eu em cada uma das suas funções de uma forma individualizada. Eu fiquei pensando, interpretei aquilo, eu disse, bom, é verdade. Então eu nunca tive problema de montar uma equipe. Eu sabia que o secretário da saúde tinha que entender mais que eu de saúde, de obras, assim fui fazendo cada um. Eu tinha que fazer a gestão, eu tinha que aprender com eles, saberem que é o prefeito que dá as diretrizes, construir juntos, mas eu precisava de pessoas que somassem, né? E assim a gente fez, secretaria por secretaria, departamento pessoal, todas as direções, assim, eu fui pegando, assim, o César, por exemplo, que é o secretário de Finanças de Igrejinha hoje, eu convidei ele para ser meu chefe de departamento pessoal, porque ele já tinha 10 anos de experiência no Calçados Beira-Rio, que tem 10 mil funcionários, e o prefeitura tem 1.000 e poucos já, pensando, não posso botar alguém aqui, e no começo, que não saiba, e no começo houve alguns questionamentos por muitos nomes que não eram da vida pública, eu brincava assim, tá, mas então me dá alguém aqui que tenha condições de tocar aquele departamento, se tu trouxer e tiver, nós podemos conversar. E assim foi indo, e o governo, eu tenho convicção que ele andou bem muito, e muito a equipe que a gente conseguiu montar. Eu acho que a minha virtude, se teve uma avaliação positiva, foi por montar uma equipe boa em cada uma das secretarias, né? E assim a gente fez, né, Isis? Tentando fazer de uma forma muito próxima de cada secretário. Eu fazia a questão, as ordens de compra, todas elas passavam por mim, todas.
Claro, eu estava na prefeitura, eu chegava cedo e saía tarde, mas para mim não era um problema isso, porque eu sabia que eu tinha essa responsabilidade, eu queria muito que desse certo. Sim. E assim a gente foi se dedicando e foi trabalhando e o governo acabou conseguindo tirar muitas obras importantes do papel, a gente acabou conseguindo buscar o equilíbrio financeiro da gestão, porque a gente pegou uma gestão com um passivo bastante alto e conseguimos finalizar o primeiro mandato com R$24 mil em caixa. Mas nós tínhamos um passivo de mais de 6 milhões, mas fizemos entregas, 25 obras. Então, a gente buscou esse equilíbrio e isso também aí fez com que a gente pudesse... A administração, eu sempre falo, né? A administração, o time... Sempre valorizo isso muito. Teve uma boa avaliação, cada um na sua área, e o coletivo fez a gente poder ter um bom resultado, e aí sim se buscou construir a reeleição, né? O que a gente sente muitas vezes principalmente dos prefeitos novos, né, é essa questão de não, talvez no início não saber montar o time, ou ter, eu sempre falo assim, todo mundo quer mostrar que a gente sabe que as prefeituras quando entram elas têm problema. Então quando a gente nota assim, a população ela entende que o primeiro mês é de organização, pode ver, os caras não reclamaram mais pouca coisa, agora a partir do segundo mês não adianta dar desculpinha. A partir do segundo mês as então pessoas por isso querem que aquele período da transição é muito importante, né? Pra gente se apropriar de tudo que tem, porque a gente tem que saber da responsabilidade, né? Depois as demandas vêm, né? E foi o que a gente tentou fazer. Até no mês de novembro as pessoas até brincavam, achavam que eu tinha férias, eu tinha assumido, eu digo, não, eu estava na Câmara de Vereadores, lá na minha sala da presidência, era um entra e sai o dia inteiro. Conversando com pessoas, entrevistei toda a equipe pessoalmente, um por um. Olha, eu quero isso, eu preciso isso, tu aceita esse desafio? Outros que vinham se botar à disposição, e eram mesclados, assim, pessoas que eu chamava, pessoas que vinham lá se botar à disposição. A gente foi tentando montar da melhor forma possível para dar resultado, né? Eu sempre acho, e fui muito de me cobrar resultado, né, Isis? Porque a gente precisa dar resultado prático e objetivo, que as pessoas possam literalmente enxergar. Eu sempre falo que numa gestão, as pessoas precisam literalmente enxergar onde os impostos estão sendo investidos, elas precisam entender onde houve melhoria, onde ainda não houve. Eu sempre falei, eu nunca fui de fazer promessas, né? Eu sempre fui de assumir compromissos, e os compromissos a gente precisa primeiro realmente poder ter a noção de que aquilo é possível e assumir os compromissos e tentar fazer o melhor possível, né? E foi o que a gente tentou fazer na primeira gestão, que foi 2013 a 2016. E deu muito certo, né? Porque o resultado, depois de tanta entrega, né, das 20 e poucas obras que vocês fizeram ali na primeira... E aí, eu acredito que tem um setor de planejamento que foi bem estruturado também. Isso é outra coisa que eu falo para o prefeito, viu? Não é a Secretaria da Saúde que vai fazer o posto de saúde, né? Mas isso... que hoje, depois quando a gente chegar no meu gabinete, hoje o meu chefe de gabinete era o meu secretário de Planejamento e Captação de Recursos, tá? Que hoje a gente faz esse trabalho na Assembleia tentando ajudar os municípios. Então, não tenha dúvida, é um departamento muito importante, tu precisa saber estar atento dos editais que abrem, prazos e cumprir, sempre ter um banco de projetos para poder... não ficar só com recursos próprios e poder buscar os recursos, porque né? O recurso próprio tu sabe o valor, né? Porque ele até já tá ali... Mas o diferencial tu tem que captar, seja no estado, seja no governo federal, nos editais que abrem, né? Isso aí. E acabou acontecendo, né? E aí fomos para a reeleição, então em 2016, e aí com um trabalho já consolidado, e aí acabamos indo para a sucessão. E olha como são as coisas, né? Tu vê como cada eleição é uma história, né? A eleição, a outra nós ganhamos por 2.000 votos com os nossos, digamos, com duas chapas, né? E aí depois os dois partidos se uniram novamente para ir contra nós em 2016 na reeleição. E mesmo assim, então, eu sempre falo, quando a gente está na gestão, o nosso adversário é do tamanho do nosso trabalho. Se o nosso trabalho for bem feito, bem realizado, sério, que dê resultado, o nosso adversário, independente de quem for, a tendência é que ele seja fraco, não por ele ser fraco, em resultado, porque o nosso trabalho foi aprovado. E quando o trabalho acaba não sendo
aprovado, o adversário, muitas vezes, independente de quem for, vai acabar sendo forte. Então, acabamos trabalhando e realmente conseguimos aí um êxito de 74%, né, dos votos, né? Acabamos fazendo mais de 16 mil votos, deu uma diferença bastante significativa, né? Uma diferença de mais de 12 mil votos, né? Mas isso só aumentou a responsabilidade, né, Isis? Porque aí, por segundo mandato, nós não podíamos perder o ritmo, né? E o ritmo era seguir com o pé acelerado até no final dos 8 anos, né? Para poder ter mais entregas, nós tínhamos uma meta de finalizar a gestão com mais 25 obras, igual da primeira gestão, e com um equilíbrio financeiro, que foi o que a gente conseguiu fazer. A equipe, eu sempre friso isso, junto com os vereadores. Aí no segundo mandato, a gente acabou elegendo 8 vereadores de 9 no time, na coligação, né? E aí acabamos finalizando a gestão com 50 obras entregues e com superávit de mais de 10 milhões de reais em caixa. Então, e acabamos conseguindo fazer a sucessão, que é o prefeito Leandro, que era meu secretário de administração. Ele nunca tinha concorrido, o Leandro, né? Sim. Mas era perfil técnico, de gestor, mas nunca tinha concorrido. E um excelente prefeito, viu? A gente que acompanha aqui na região, ele é sempre referência. Tanto é que foi reeleito agora, né? Tanto que foi reeleito, então, foi reeleito também agora com 74, 75% também, né? Então, eu fico muito feliz porque é sempre uma responsabilidade de quando tu vai indicar alguém ou vai tentar fazer uma sucessão, né? Porque é uma responsabilidade, né? Que tu te sente parte, mesmo que tu te desliga do cargo, mas tu não te desliga da cidade, ou tu quer que as coisas sigam andando. E foi o que aconteceu, e hoje também ele é reeleito, né? Sim, faz um excelente trabalho na região do Vale do Paranhana, sempre, né? Os prefeitos agora, os novatos ali, eu sei que ligam para ele e conversam com ele. Como é que foi, Leandro? Ele é presidente da associação hoje também. Isso aí. Então, da Ampara lá, né? Que é a associação, eu também acabei sendo presidente na época também, um período lá. Que porque... É um trabalho bem regional, assim, muito bacana também, né? Que também dá uma pontuação positiva, vamos dizer assim, para o município, que talvez alguma coisa que o município não consiga fazer sozinho, ele consegue fazer em grupo, né? E ali no Paranhana a gente tem esse trabalho também bem regional, assim, que hoje a gente também tenta auxiliar nessa nova função, mas realmente é muito importante. Sim. E aí depois vem a tua eleição para deputado, que daí é de... Então finalizamos, aí eu tinha como meta fazer a sucessão, né? Isso era uma das metas, fazer a sucessão, né? E aí trabalhamos muito para isso e deu certo. Porque era uma candidatura nova, era uma nova experiência, né? Eu sempre falo, cada eleição é uma história, não existe eleição ganha, não existe eleição perdida, né? E o Leandro é um cara totalmente técnico, né? Então, hoje ele tá super bem, mas no começo ele era um candidato com muitas condições, tanto é que está provando isso, mas ele era bastante tímido na época, né? Sim. E isso, nós demonstramos isso para as pessoas, que ele era tímido, tá? Mas não é porque ele é tímido que ele não é competente, que ele não é sério, que ele não é capaz. Perfeito. E a timidez ele vai superar, e foi o que aconteceu, né? E as pessoas compreenderam isso, né? E foi o que aconteceu. Aí, posto isso, então, depois... Eu acabei ficando com o prefeito Leandro 1 ano e 3 meses como secretário de administração. É verdade. Eu ia dizer, depois vocês inverteram os papéis, né? A gente trocou de lugar, né? Mas eu fiquei na minha posição como secretário, sempre respeitando que eu não era... Isso é outra coisa que todo mundo fala no Vale do Paranhana, que nunca foi o prefeito Joel que estava lá. Porque tinha todas as reuniões, todas as coisas, sempre era o Leandro prefeito, e tu lá na tua sala sendo secretário de administração. Não, porque eu fazia questão, né? Eu fui lá cumprir a minha função... De fazer a função de secretário de administração. Eu pensei, esse ano aqui, aquilo que não está ainda 100% organizado, eu vou tentar. Eu fui muito chato naquele 1 ano, viu? Porque eu pensei, eu vou sair daqui, todos os processos têm que estar todos eles alinhadinhos, porque a minha missão agora é essa, não que elas não tivessem, mas uma outra questão, sempre tu pode melhorar, fluxo, até porque no primeiro ano do prefeito Leandro ali, ele tinha que terminar o que foi posto lá no plano plurianual do prefeito Joel, exatamente, né? Então, para dar a finaleira ali, vamos dizer, isso aí. E aí eu fiquei na minha função, sempre respeitando que eu não era mais o prefeito, fiquei fazendo a minha função, aparecia como era desenvolvimento econômico, na minha pasta e administração, né? É isso. Claro que o pessoal vinha ali trocar ideia, enfim, mas olha, eu sabia o meu limite, até porque
eu não tinha por que agir diferente, né? E isso eu me portei nesse ano e 3 meses assim. E aí sim, aí fomos para pré-campanha, né, Isis, que depois tu também acompanhou, uma campanha que eu tinha uma projeção de campanha, eu sempre dizia que eu tinha alguns organogramas, e tu depende também de receita para isso, né? Eu tinha o projeto A, o B e o C, com possibilidade de recursos, né? Acabei usando o D, porque não deu nem o B, né? Nada, não acabou não, porque tu tem uma expectativa, daqui a pouco, enfim, e acabou não dando, mas tu tem que saber que tu tem uma meta, um objetivo, vai te adequando, né? Eu pensava ter diretório em todas as cidades, enfim, no fim tive só Igrejinha e São Chico, mas diretórios físicos, assim, mas arrumamos outras formas de chegar nas pessoas. Foi se adaptando com a realidade que tu tinha. Com vídeos, com materiais, enfim, fui me adaptando ao que nós podíamos, né? E aí acabou também, esse período foram... Eu digo porque a pré-campanha, né? Hoje as pessoas que vão concorrer, a pré-campanha, ela existe, né? Que às vezes há um certo temor, a pré-campanha, não, na pré-campanha tu não pode pedir voto. Isso. Mas tu pode te apresentar como pré-candidato. Pode. E foi o que eu fiz. Pode falar das tuas propostas, pode tudo. Depois do período que eu saí da prefeitura, eu comecei, foram 6 meses entre pré-campanha e campanha, né? Eu fui rodando e fui me apresentando. Não pedi voto para ninguém, fui me apresentando o que eu já tinha feito, era o meu período político, né? E fui correndo, né? Nós fomos todo dia, domingo a domingo, né? Domingo a domingo, né? E aí depois começou a campanha, né? Tu já nos acompanhou lá, né? E vocês acabaram nos acompanhando lá na campanha e tentamos ser assertivos, né? Sabendo que não era fácil, né? Que nós precisávamos, dentro do partido também, tentar buscar o maior número de votos possíveis, porque acabávamos escutando muito, no PP é muito difícil, tem que fazer muito voto, né? E isso a gente sabia, mas isso aumentava o nosso desafio, só que eu também... como eu sempre tinha raízes no Partido Progressista, nunca tive outro partido, então também acreditava, não, eu preciso que seja no meu partido, porque é o partido que eu sempre estive, eu fui vereador, fui presidente da juventude, presidente do partido, e nunca pensei em fazer diferente, mesmo sabendo que era difícil, né? E aí fomos trabalhando, sou grato a todos, né? Se hoje a gente se esforça e tenta trabalhar o máximo que a gente pode para dar resultado, porque a gente é grato que as pessoas nos deram uma oportunidade. Nós tínhamos muitos candidatos na região. Tinha mesmo. Eu sei que o desafio não era fácil, mas a gente acabou conseguindo fazer uma votação muito expressiva. No Vale do Paranhana, dos nossos 39 mil votos, 29 foram no Paranhana, mas aí conseguimos também na região como um todo buscar apoio nos municípios vizinhos, né? Então a gente não tinha muita perna para andar muito, então a gente acabou concentrando. Mas se tu vai ver, digamos que o meu bairro Bom Pastor era o Paranhana, tá? Para nós voltarmos na eleição de vereador, que é muito similar, só que de uma forma mais macro, né? Isso aí. Aí eu usei mais ou menos a mesma estratégia. O Bom Pastor, na época, que era o meu bairro onde eu morava, vamos trabalhar de uma forma mais intensa aqui e vamos ter algum trabalho nos outros bairros também, mas nós temos que entender que a maioria dos votos tem que sair daqui. Como a deputada, agora eu tinha entendimento que o Paranhana, que eu precisava buscar a maioria dos votos e buscar o que eu pudesse próximo ali, e aí a gente acabou conseguindo ir muito bem nos municípios lindeiros ao Paranhana, como Nova Hartz, Maria do Herval, Sapiranga, São Francisco de Paula, os municípios lindeiros ao Paranhana, né? E aí Gramado também, todos os lindeiros a gente foi muito bem. E aí, claro que a gente também fez voto em quase 200 municípios, mas com votações assim, não com tanto volume de votos, né? Mas todos foram importantes, porque eu sempre falo que cada voto é importante e sempre falta mais um, né? Isso, sempre falta mais um. E tu sabe que em cada agenda, né, eu pensava assim, daqui a pouco vai me faltar um voto ou 2 votos, e cada agenda eu vou dar mais um gás, porque
eu tinha muito receio, assim, de que eu estaria empatado tecnicamente, porque eram muitos candidatos com nível, assim, de votos, com boas possibilidades dentro do PP, e como de fato aconteceu. Sim. Eu digo que eu preciso dar um gás a mais para subir um pouquinho dessa briga que eu achei que ia acontecer e de fato aconteceu, E aconteceu, né? Porque aqui a gente polarizou e aí, né, a gente notava, assim, como do PL, que é de direita Sim. também, que eles estavam fazendo umas votações. Eu me lembro no dia que abriu a urna, né, lá no dia da eleição, eu tava acompanhando de casa e o Alexandre tava em Porto Alegre. E quando abriu a primeira ali, abriu as urnas do Vale Paranhana. E o Joel saiu, Sim. nunca vou me esquecer, com 18 mil votos na primeira parcial que abriu pra mim. Eu liguei pro Alexandre e falei, viu, o Joel tá eleito. Não, tá muito cedo. Eu falei, viu, não. Porque eles abriram um bloco. E esse bloco, tu abriu um bloco com 18 no início. Foi e muito aí, bom. depois nós escutávamos... Foi Igrejinha e Três Coroas. E claro, que Foi foi os o dois primeiro, municípios. foi os primeiros que Porque abriram. foi o que deu. Eu fiz 13.600 igrejinhas, 5.800 em Três Coroas. Foram os dois municípios que entraram. E aí ali. abriu aquela primeira parcial, falei, é muito voto junto, viu? Porque o Joel, ele vai fazendo o Vale do Paranhana. E antes disso, no bastidor, que a gente fazia as apurações, dentro do PP diziam assim os líderes, olha, quando abrir a urna vocês vão ver, porque o Joel teve aqui, ele nos mostrou toda a estratégia dele, e ele tinha planilhas... Às vezes dá certo, né? Planilhas não e planilhas. E ele tem tudo mapeado. E daí o Alexandre disse assim, viu, mas diz que... O Alexandre conhece o Joel assim, né? Diz que aquele Joel lá tem tudo mapeado. Eu falei, cara, tu não sabe como é que é o material. No meu mapa, na verdade, eu tinha os meus rabiscos, meus rascunhos, eu tinha feito um mapa de 38 mil e pouco, assim, né? Sim. E acabou dando 39 e pouco, assim. Mas é um sentimento, é uma mistura de palpite com sentimento, com trabalho. Mas tu tem uma ideia, assim, pelo menos tu acha que tem, né? Porque a urna é uma surpresa, É uma né? surpresa, e acabou ali casualmente mais ou menos fechando, assim. E eu me lembro certinho, o material do que... Joel estava todo pronto antes de novo. Eu me lembro que ele botava pressão lá e nós vamos que o meu material tem que ser o primeiro. E aí depois eu me lembro que a gente começou a fazer os patrocinados lá na época, porque o Joel foi pioneiro no patrocinado também, porque tinha muito que tinha medo e tal. Eu me lembro que tu fez um vídeo para cada cidade. Para cada cidade. E ele mandava o patrocinado para cada cidade. A gente fez uma maratona de gravações, né? Porque Isso. foram 30 vídeos, 30 municípios, né? E aí, mas claro que é mais fácil tu gravar numa sala, que nem aqui tu grava os 30 num dia, né? Isso. Mas a gente fez uma pequena maratona, a gente foi nos 30 municípios, eu fiz questão de gravar lá no município com uma imagem de fundo realmente... Não, referência. Se a cidade era conhecida pela igreja, o Joel gravava na frente da igreja, que a pessoa que estava ali olhando o material, o que o Joel tá fazendo aqui na minha cidade, então né? A gente acabou vários dias assim para fazer esse roteirinho, né? Mas eu acho que é uma forma também de tu estar ali, demonstrar que tu está lá, que tu te interessa, né? Específica, né? Isso. Então essa era a ideia, né? E com linhas muito claras, assim, né? Que era defender o setor coreiro calçadista, que a gente vem fazendo, que era trabalhar a regionalização da saúde, que era convencer o Estado a trazer cursos de formação de mão de obra que o Estado não tinha antes, isso porque eu fazia isso muito como prefeito e eu me cobrava, como que o Estado não faz a sua parte? E nós tínhamos isso no nosso material. E claro que isso tu não constrói por projeto de lei, né? Mas a gente tinha no nosso material e desde o começo a gente falava para o governador na Casa Civil que o governo tem que fazer a sua parte. E o governo hoje vem fazendo com o secretário Sucela na secretaria, com o Qualifica. Então, aquelas bandeiras que a gente tinha no material lá, eu sempre fazia assim, na eleição de prefeito a gente fez uma revista lá. Aí todo mundo dizia, essa revista aí... com fotos de como que eu queria que fossem as obras e o que nós pensávamos. E olha, minha meta é chegar no final do mandato que eu possa te mostrar a mesma revista. Olha, essa a gente cumpriu, agora vamos fazer uma nova. E foi o que a gente tentou fazer. E na campanha de deputado, as linhas diretriz que a gente botou, hoje a gente tem a convicção de que aquilo que a gente defendia ali, eu quero chegar no final dos 4 anos que a pessoa possa olhar. Ok. Que a gente cumpriu aquilo que a gente se propôs, né? Então, por exemplo, eu me propus a trabalhar a frente parlamentar do setor coreiro calçadista. É a única frente que eu tenho, tá? Isso é verdade. Mas eu me concentro nela,
a gente movimenta ela, a gente trabalhou, a gente conseguiu avançar na questão do crédito para as empresas, está trabalhando para as empresas de outros estados voltarem para o Rio Grande do Sul. Há um decreto que a gente conseguiu construir pela frente de chegar no ICMS a 3% no faturamento, igual ao de Santa Catarina. Construído junto com os sindicatos da indústria, junto com a Bicalçados, junto com todo mundo do setor, junto com a Secretaria, com a Receita Estadual, que eu sempre enalteço o nome do Ricardo Neves, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto ao governador, um trabalho coletivo, que a gente conseguiu avançar, que a gente já vem colhendo frutos, né? Como também a regionalização da saúde, que a gente já vinha implantando ela como presidente da Ampara na época. A gente tem um entendimento que a gente precisa estar integrados. Por exemplo, a região 6 de saúde hoje é uma referência que a secretária Alita usa, que é o Paranhana, São Francisco Cambará. Porque a gente tem convicção de que a gente não pode ter todas as especialidades num único hospital de média complexidade na região, mas a gente pode ter quase todas divididas entre os hospitais da região. E é o que a gente vem fazendo e vem construindo, e é uma pauta que eu poderia falar um programa inteiro só sobre saúde, Isis, porque há tantas referências que a gente conseguiu construir que já estão lá funcionando. Todos os hospitais da região estão com alguma obra, todos, né? Mas isso é demonstrar para a secretária que os hospitais estão cada um puxando uma especialidade, e aí tu acaba conseguindo no coletivo demonstrar que as obras são importantes para isso. Então isso é uma pauta que eu falaria um programa inteiro, porque é um entusiasmo, né? Porque é isso que tem que nos motivar, Isis. Isso aí. É tu trabalhar, tu correr atrás, tu te esforçar, mas não simplesmente chegar lá na secretária, por exemplo, e levar o problema, Isis. Não adianta. A gente precisa fazer o diagnóstico da região do problema, ver o hospital que tem capacidade de atender, construir com os secretários da região, com os prefeitos, e aí levar a demanda para a secretária. Olha, temos uma defasagem, um déficit aqui em traumatologia de alta complexidade. Porém, a região concorda e o hospital, por exemplo, nesse caso de Parobé, concorda em assumir o serviço. Bom, aí tu já leva o problema e leva uma alternativa. Então é assim que a gente tenta trabalhar. Que tem limitações também. Quando a gente é do legislativo ou do executivo, há uma diferença, né? O legislativo, ele não mexe com o dinheiro, né? Ele faz a indicação, faz a fiscalização. Exatamente. Tem lá uma emenda impositiva, que é um valor aqui no Rio Grande do Sul muito baixo, inclusive, né, para o deputado. Sim. E aí, essa parte que o deputado Joel faz, que é sobre saber os editais que estão abertos. Então, ele tem esse trabalho que ele avisa os prefeitos. Agora, acabou de falar, viu? Lá vai abrir o PAC assim, falei para fazer o planejamento assim, lá no município que tu tá atendendo. Ele faz, ele sinaliza. Então, muitas vezes eu vejo o material e falei, viu, toda a prefeitura que eu chego tem material teu lá com entregue, isso aí é uma sacanagem. O que a gente procede? Mas isso eu propus em campanha, Isis. Isso. Na época, tu vai lembrar, eu disse assim, o meu gabinete, se a gente conseguir chegar lá, vai ser um pouco diferente. Eu vou cumprir minhas obrigações no legislativo, de comissão, plenário, como todos. Sim. Mas o meu gabinete, eu quero poder ajudar de fato os municípios. Vai ser um gabinete técnico. Isso. Porque eu não quero ficar somente aqui nos recursos do Estado, mas também auxiliar nos recursos federais dentro daquilo que a gente pode. Porque o que a gente faz? Nós acompanhamos todos os editais do Estado e da União. O que abre, a gente monta o material, manda o edital e coloca o gabinete à disposição. Manda para todos os prefeitos. Isso aí. Por quê? Porque o chefe de gabinete, como eu já falei, era meu captador de recursos e meu secretário de planejamento, tá? Era acostumado a fazer isso. Sim. A minha secretária de saúde, que é a Simone, trabalha lá comigo. Ela é responsável pela regionalização da saúde, em fazer essa introdução com os hospitais, com a Secretaria de Saúde. Temos a Tamara lá, que eu contratei lá na época, porque ela já trabalhava como profissional antes na captação de recursos de LIC, de Rouanet, de ProEsport, todos os editais de incentivo. Ela é especialista nisso, então ela foca lá, atendendo CTGs, clubes esportivos, Liga de Combate ao Câncer, tudo que é associação. A gente monta lá e às vezes ajuda até a cadastrar para as entidades. Por quê? Porque é um recurso que tu tem que montar um projeto, cadastrar, que passa pelo conselho, tu não sabe se tu vai ser selecionado. E daí, para eles não terem custo com isso, a gente faz, cadastra, abre os editais dos bancos, Sicredi, Sicob, das cooperativas, eles fazem editais sociais, a gente avisa e ajuda a cadastrar. E no caso das prefeituras, a gente auxilia a cadastrar no CDTV, que é o órgão, que é o sistema do governo do estado para cadastrar projetos, quando assim o município precisa de ajuda. Na questão da defesa civil, como nós já estávamos com expertise nisso também de prefeito, ano passado nós começamos em julho nas enchentes do litoral, Isis, fizemos reunião
virtual e presencial começamos no litoral. E depois agendas presenciais no Ministério da Integração Nacional, na Secretaria de Defesa Civil com o secretário Volney, levando os prefeitos, auxiliando a montar os planos de trabalho, a cadastrar. E depois, infelizmente, acabaram dando tantas enchentes que acabou sendo uma pauta assim recorrente. Fizemos mais de 15 agendas presenciais em Brasília, capitaneando na época os municípios do litoral seco ali, Maquiné, Itati, Três Forquilhas, Três Cachoeiras, mas depois os do Paranhana, Vale do Caí, Vale dos Sinos, e acompanhando. Estivemos agora, ainda no mês passado, lá no Ministério. Porque a gente faz isso independente da gestão que está lá, a gente está para ajudar o município, para ajudar a região. Então a gente vai lá, acompanha, marca, convida todos os prefeitos, e os prefeitos sempre acompanharam, indo junto, pessoal, lá que nós vamos buscar os recursos, lá que tem possibilidade de buscar os recursos. Então, só na enchente de maio, para ter uma ideia, na última, só para o Vale do Paranhana, foram mais de 40 milhões de reais que foram buscados na Defesa Civil Nacional. E Gramado, nós conseguimos, claro, com um projeto técnico bem elaborado pela prefeitura, na época lá pelo professor Bressani, que foi contratado para isso, liberamos um projeto de mais de 30 milhões de reais. Do cadastro foi porque em Gramado foi os desmoronamentos lá nos bairros, foi um trabalho muito intenso. Então eu falo isso, Isis, porque claro que a gente pode daqui a pouco se conformar em aqueles 2 milhões de emenda que a gente tem por ano, mas a gente desde o começo disse que nosso trabalho seria numa outra forma, de estar dos prefeitos. Eu chego às vezes a ser chato, eu sei, de ligar para os prefeitos, não tem demanda, tem alguma coisa que eu posso te ajudar, me passa aqui, já cadastrou edital, abriu o PAC para novas unidades de saúde, vai abrir para a saúde, para as reformas, porque é uma forma que eu acho que eu posso contribuir para orientar, para ele cadastrar e ajudar, porque as coisas não caem do céu, Isis. Não vai o governo do estado ligar, olha, abril nós já fizemos para ti, tu vai ser selecionado. Não é assim que funciona. Não. E se tu tivesse essa informação, talvez quando tu fosse prefeito, né? Porque teria assim, sido mais fácil. Não, porque na época o que acontece, tu tem que ter informação, né? E são muitas frentes que abrem e possibilidades, né? Então, porque nunca é todo mundo que cadastra é contemplado, né? Então, tu tem que primeiro fazer um bom projeto, fazer o cadastro, poder fazer a pressão política para ser contemplado, né? Dos recursos, principalmente de avançar, pavimenta e desassoalhar e outros, né? Então, é o que a gente procura fazer isso para poder dar resultado, para demonstrar que as pessoas que a gente auxiliou os municípios a captar isso, captar aquilo, e essa é a nossa forma de trabalhar. E outra coisa importante, deu uma hora aí? Bom, vai que o Joel é bom, né? Porque é aula. Não é isso, a gente vai falando, o né? Joel é aula, não adianta, é muito bom. Uma coisa que eu sempre trago para vereador, eu digo assim, viu? Tem várias maneiras de tu ajudar lá o munícipe, tu não sabe, então chama a associação, tu tá em alguma comissão, eu sempre falo, pra mim a CCJ é o ouro, porque tu vai ter mídia espontânea, porque tu vai discutir os projetos, tu vai chamar audiência pública, tu vai chamar a associação e vai dizer assim, tá, mas o que tu precisa? Preciso de recursos pra isso, pra aquilo, eu não tenho pra te dar, mas existem as leis, existem aqui, vamos deixar a tua associação ok? Vamos lá, ela tem que ter lá o título de utilidade pública pra receber, né, deixar tudo ok, e é isso que o Joel faz sendo deputado, porque ele entendeu. Até aqui eu tenho emenda. Eu não vou conseguir fazer e contemplar todo mundo como eu acho que políticas públicas podem ser feitas. E aí tu consegue abrir muito mais o leque. Tanto que no Vale do Paranhana, quando ele foi prefeito, ele sempre foi um prefeito referência, porque a cidade de Igrejinha, ela passou, ela era uma cidade mais jovem, né? Comparado com as outras, ele era mais jovem, né? Um pouco do Paranhana, e um pouco mais jovem. E aí diz assim, gente, depois que o Joel foi prefeito, Igrejinha explodiu. Ela passou as outras que eram mais velhas, que estavam num crescimento, e se tornou uma referência. Tanto que dizem que o Joel pode ser prefeito no Vale do Paranhana em qualquer prefeitura, um pouco, né? Que diz assim, não, o Joel podia ter saído da sucessão e ter sido o prefeito que a gente vê em alguns estados que acontece, é normal. Aqui no Rio Grande do Sul nós não temos essa política, assim, de sair de um município e ser prefeito no outro. Tem casos. Mas exceções. São poucos. Tem estados que eu vou visitar que é comum, né? Que é comum, tu é prefeito aqui, é prefeito ali. Mas o Joel tem, assim, então, o mandato dele como prefeito também foi muito expressivo e todo o Vale do Paranhana confiava, tanto que tá ali o resultado da urna quando abriu, né?
esse aqui é o nosso representante, ele não é meu prefeito aqui, mas vai ser o nosso deputado. Agradeço, Isis, as tuas considerações. É que a gente tenta estar por dentro de todos os temas, tá? Eu vou dar um exemplo de Três Coroas que tu atua bastante. Vamos pegar o camping acessível, né? A gente não ajudou com emendas, né? Mas esse ano o Gabriel nos pediu agenda, nós fomos lá, intermediamos, marcamos com o Santini, para pela primeira vez a Secretaria de Estado esteve junto no evento, no fórum, auxiliou com o custo do evento. Auxiliamos através da Tamara num edital que tinha lá do Sicredi, eles foram contemplados com algumas bicicletas lá de um edital que a Tamara avisou, fez para eles, ajudou a cadastrar. Então é um pequeno exemplo de uma entidade importante, né, de Três Coroas, que faz um belo evento, que é um case hoje, né, um case. Mas que a gente acabou conseguindo auxiliar com o nosso trabalho. Não foi por emenda, nada. Mas, é recurso do... Não, mas a gente auxiliou e pode perguntar para ele, olha, tem aqui, tem ali. Então é o que a gente tenta fazer na região, é estar por dentro do que acontece. Viver isso no dia a dia, né? E viver a realidade da pessoa para poder auxiliar, né? Exatamente, é o que a gente tenta Ontem eu ainda fazer. passei uma cartilha do Ministério da Saúde e falei para um menino do planejamento, eu quero que tu faça isso aqui. Daí o colega advogado lá falou assim, Luiz, mas tu se enfia em tudo. Eu falei, deixa eu te falar, tem 1.000 ambulâncias sobrando lá no Ministério. 1.000. Né? Eu voltei de Brasília, tem 1.000, que a maioria do município recebe ambulância pelos deputados federais que vem a emenda, mas tem 1.000 paradinhos esperando. Como é que faz o projeto para captar ambulância? Tá aqui a cartilha, vamos buscar. Daí o menino olhou e disse assim, mas tu só pode que é louco. Eu falei, viu, se tá lá, nós vamos buscar. Existe uma maneira, é só tu se adequar. Vamos se adequar e ver o que precisa. E assim são, que na gestão pública os desafios são esses, né? Levantar a demanda, ver os caminhos que existem para captar isso e seguir essa cartilha e tentar buscar. Tudo consegue? Claro que não, mas se tu não tentar, é certo que não vai conseguir, né? E assim vale para várias entidades, vale para os municípios, enfim, então... Outra coisa que eu falo para prefeito, não adianta tu ir sozinho para Brasília, achar que tu vai bater com um ofício lá e os caras vão te dar o mundo. Cadê o teu pessoal técnico, que nem o Joel? Tem técnicos dentro do gabinete, tinha técnicos da prefeitura. Tem uma parte que, óbvio, que é um network político, que na iniciativa privada a gente chama network, né? Mas na pública a gente tem aquela pressão do deputado, que é nosso parceiro, viu? Contempla aqui. O Joel é um cara que eu sempre falo assim, eu não sei, desde a campanha, que horas que ele consegue respirar. Porque eu vejo que, assim, ele tem reunião com a Secretaria de Estado da Saúde, com a Arita, daí ele tem lá com o Socella, daí ele tem lá em todas as áreas, e ele participa junto e esclarece e leva o munícipe lá, o prefeito do município pequeno, que não sabe, porque talvez é a primeira vez, né? E é comum, né? A pessoa não saber, né? Mas eu sempre falo, a gente não tá ali para... A gente está para somar, né? A gente se coloca à disposição, tenta nunca ser, obviamente, invasivo, né? Mas tenta se botar à disposição e construir juntos, e buscar ferramentas para isso, e tentar explicar para a equipe aquilo que a gente pode fazer. Tenta, dentro do possível, também demonstrar algumas coisas na nossa gestão que a gente acredita que foram bem avaliadas para tentar implantar nos municípios. E, então, esse é o desafio e a gente fala que a gente acaba não cansando, porque a gente... gosta de fazer isso quando tu faz com dedicação, né, Isis? Quando tu faz com amor, com paixão pela causa, tu não cansa. Então isso para nós é gratificante. Eu sempre falo, eu sou grato a ter a condição de poder estar ajudando as pessoas. Perfeito. Então, para vocês que querem concorrer, que eu sei que já estão se preparando aí a nível de Brasil para a próxima de deputado, para vereador, eu vou falar uma coisa que o Joel falou lá atrás, um dia na campanha, que eu me lembro certinho, que ele estava gravando todos os vídeos, estava correndo, e Deus me falar, ele gravou 4 vídeos hoje em 4 cidades diferentes, e eu fiz uma pergunta para ele, mas que horas que tu dorme? Ele encruzou a perna, porque ele cruza a perna, que ele é um alemão bem grande, arrumou as mãos e disse, eu não preciso dormir. Eu sei o que eu tô fazendo, não vou dormir. Não dá, né? Porque o resultado vem na urna. Não, é que tu sabe que num período de campanha, mais do que qualquer outro período, é muito parecido com uma corrida, né? Que tu treina, chega o dia da corrida ou do jogo, bom, agora tu tem que dar o teu máximo, né? Porque senão, se tu não ganhar, o outro vai ganhar. Então é assim, dá o teu gás e é uma competição. De certa forma, né? É uma competição. E aí tu precisa dar o máximo, e quando tu acha que tu tá cansado, tu corre mais um pouco, que ainda é possível, né? Então,
é assim, não adianta, não dá para se acomodar, porque são períodos bem intensos, né? Joel, quero te agradecer a tua vinda aqui. Nós vamos deixar o arroba aqui que a gente sempre coloca dos nossos convidados. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de política, eu gosto muito de políticas públicas. Hoje ainda fiz um comentário sobre o autismo lá na minha rede social, que eu acho que é muito papo e pouca política pública, né? Muito cardzinho na rede e pouca atuação e pouca audiência pública e pouca comissão para conversar com essa parte aí que precisa ser ouvida. E o Joel, ele me deixa muito confortável de dizer que eu não passo pano para político nenhum. Vocês sabem disso, né? Aqui eu sempre falo, o problema é esse faz, esse não faz, que é bom e tal. Mas o Joel, ele é um cara que ele acredita na política pública e ele faz isso diariamente. Tanto que eu brinco com o Lucas, que eu tenho pena dele, que ele trabalha muito com o Joel, né? Parece filho do Joel já que tá assim. E a gente tem que se abdicar de família, tem que se abdicar de muita coisa, mas por um bem maior. E isso é uma missão, tem que estar disponível. Verdade. E tem que querer. E o Joel, ele tenho certeza que ele ama o que ele faz. Porque se ele marcar que ele vai num evento lá da Soberana às 8, ele vai estar às 8. Se ele marcar que às 9h30 ele vai estar na outra cidade, no jantar da comunidade, ele vai estar. Se ele marcar que ele vai estar com o Massulo lá, o negócio dos boi do Massulo, eu olho a foto, ele tá lá. Então ele tá sempre andando e sempre apaixonado, muito apaixonado pelo que ele faz. Joel, muito obrigado por tu ter participado aqui. Mas mais do que isso, por ser esse político que eu até me emociono porque eu não conheço e muitas vezes eu sou frustrada durante a política porque eu digo, viu, quem é que vai fazer? E o Joel está sempre fazendo. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço o convite, né? E prontamente eu atendi, não consegui vir no primeiro dia ali porque não consegui a agenda, mas a gente que agradece o convite e a oportunidade, porque quando a gente consegue ter espaços para a gente também apresentar um pouco daquilo que a gente faz, para nós sempre é muito importante, né? Porque a gente também vive muito de comunicar aquilo que a gente faz, e eu que agradeço a oportunidade aí, parabéns aí pelo teu trabalho, ajudaram bastante lá na campanha. Sei que às vezes até no ímpeto das coisas andarem, eu sei que eu era um dos clientes mais chatos, também reconheço, né? Mas, enfim, sempre com o objetivo de dar certo, e também sou grato que vocês também nos ajudaram lá e a gente está sempre à disposição. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade a ti e a todos que nos acompanham. Isso aí, esse foi mais um podcast da Iceberg.